tarde, eu sou Karina Karim, tenho 24 anos, sou estudante de Engenharia Mecânica da Universidade Federal Fluminense, a UF, no Rio de Janeiro. E, entre outras coisas, atualmente eu acompanho a equipe de produção de equipamentos hospitalares no combate ao Covid-19, o Frente UF, e desenvolvo tecnologias sociais no programa de residência SACIMP, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e o OIA-UF. E são sobre esses dois últimos que eu queria abordar um pouquinho hoje. O OIA acabou se tornando um projeto que vem consolidando as minhas experiências enquanto estudante de engenharia. E é um prazer estar aqui com o Clube de Engenharia, com a Secretaria de Apoio ao Estudante de Engenharia. E o que significa OIA, né? O OIA ele é Oficina de Inovação e Ancestralidade. Ele surge dentro do Programa de Educação Tutorial em Engenharia Mecânica, o PET-MEC, da UF, que tem aí os 3 pilares de pesquisa, ensino e extensão. E é dentro desses 3 pilares que nasce esse projeto, que é multidisciplinar, e ele é pautado em uma educação de igualdade de gênero, de potencialização da voz jovem periférica, no desenvolvimento de um ensino público de qualidade. E principalmente essa questão de ser um ensino que é descolonizador, é afrofuturista e, acima de tudo, antirracista. Então é nesse contexto que surge o OIA. Ele vem já de um outro projeto que se chamava Clubinho de Engenharia, que era feito com um estudante da 5ª série do Colégio Estadual Dr. Rodolfo Siqueira, que fica em São Gonçalo. E foi nesse projeto do Clubinho de Engenharia que ficou mais latente essa produção de tecnologias sociais. Na verdade, a temática espacial ela vem como um combo, porque na mesma época que surge o Clubinho de Engenharia, que o Clubinho ele só tinha esse foco em desenvolver a matemática e ciências com as crianças. E o que nós fazíamos era pegar, como todos éramos estudantes de engenharia, o que nós fazíamos era pegar as ferramentas da engenharia e tornar isso mais lúdico para as crianças da 5ª série aprenderem matemática e ciências. Só que, ao mesmo tempo, eu comecei a desenvolver um projeto para uma competição da NASA que se chama NASA Human Exploration Rover Challenge. É uma competição que ela já acontece aí há mais de 20 anos na NASA, sobre veículos de exploração espacial. Então, o desenvolvimento de veículos de exploração espacial com estudantes do mundo todo. E, para nossa surpresa, o Brasil nunca tinha participado dessa competição no módulo universitário. Então, nós juntamos 7 universitários da UF e falamos, vamos participar dessa competição. Só que ela acontece no Alabama, e é uma competição mundial, e a gente não tinha nenhuma prospecção de fazer realmente como isso ia ser feito, né? Botamos na cabeça, vamos fazer e vamos fazer. Então, ao mesmo tempo, a gente estava tocando o Clubinho de Engenharia e fazendo estudo, em 4 meses, para participar dessa competição da NASA. Fomos à competição, participamos. Nessa primeira participação, nós ganhamos o prêmio de melhor projeto mundialmente. Então, na nossa primeira participação, ali que tínhamos um veículo de exploração espacial feito basicamente de sucata, onde o nosso maior investimento tinha que ser no conhecimento e nos cálculos, porque financiamento não se tinha de fato para fazer um projeto que era super novo, ninguém sabia o que era, se ia dar certo. Então, foi numa luta aí mais de projeto mesmo. E, nesse sentido, nessa luta para fazer esse projeto acontecer, o Clubinho também estava acontecendo, e nós tínhamos crianças ali do 6º ano do ensino fundamental, sabendo que tinham educadores ali junto com eles que estavam indo para um projeto na NASA. Então, quando a gente chegou lá, nós fizemos vídeos, mostramos como era a NASA, os foguetes, e mandamos para os alunos e eles ficaram assim encantados. Então, essa temática espacial ela veio, na verdade, como um combo. Quando nós começamos a fazer esse trabalho mais ativo dentro da escola, não se tinha essa pretensão de tornar isso uma educação voltada para a área aeroespacial. Então, a princípio, essa temática espacial ela parecia um pouco distante, vou ser bem sincera. Até para mim também era, vou dizer que eu não entrei na UF e esperava um dia chegar à NASA, para ser bem sincera, enquanto estudante de engenharia mecânica. Mas ela acabou acontecendo. Eu também sou fruto de escolas públicas, então eu entendi esse distanciamento dos meus alunos de que era uma coisa muito legal, mas que não era uma narrativa nossa, não era o tipo de coisa que nós estávamos discutindo diariamente na sala de aula, sabe? O que está acontecendo, quais são as missões espaciais que estão acontecendo. Então,
ao mesmo tempo que eles se encantavam com isso, eles também que tinham certa resistência para dar uma opinião. De, se quer ser, quer trabalhar um dia para a NASA, tem essa pretensão de um dia ir para o espaço, um dia vamos para Marte ou não vamos, eles tinham certa resistência para dar opinião quanto a isso, porque não parecia, simplesmente porque não parecia uma pauta nossa, abordada assim no dia a dia. Então, a partir disso é que veio essa ideia de se trabalhar, sim, uma missão espacial a partir da nossa ótica. E essa nossa ótica ela foi muito pautada na ideia afrofuturística, que vem de encontro com esse imaginário pré-estabelecido que colocam para a gente o tempo todo do que é o futuro. Quem vai estar no futuro, com quem essas pessoas se parecem conosco? Pelo menos em toda essa ideia de blockbusters que a gente vê hoje em dia, não se parecem tanto. Então, o afrofuturismo ele é um movimento que une diversas áreas, inclusive as tecnológicas, que vem de encontro a isso, de determinar que existem futuros diversos, futuros plurais. E é nesse sentido que nós começamos a trabalhar as missões espaciais e todas as aulas que eram só de matemática e ciências, de frações, por exemplo, a gente passava a voltar para a área aeroespacial. Como é que isso era aplicado no nosso dia a dia, sabe? E essa era uma questão muito grande assim para eles, de o que essas coisas que parecem tão distantes, como é que isso é importante para gente que pega ali ônibus todo dia, para a escola que tinha pouquíssima infraestrutura. Então, como é que isso faz parte do nosso dia a dia? Por que é importante a gente estar discutindo sobre isso? Como que essas tecnologias elas podem estar aplicadas no nosso dia a dia com baixo custo? Porque parece também realmente tudo muito caro, muito difícil de financiar. Então, essas eram as nossas grandes questões dentro do Clubinho de Engenharia. E nesse sentido é que nós começamos a trabalhar mais a tecnologia social. Né? Em primeiro lugar, como é que se define a tecnologia? Seria um conjunto de técnicas e habilidades e métodos aplicáveis a alguma coisa, a alguma melhoria. E quando a gente fala em tecnologia social, isso está aplicado ao nosso dia a dia, às nossas pequenas questões do dia a dia. E principalmente que seja focado num baixo custo na reprodutibilidade. Por que isso é importante? É importante que possa ser feito por qualquer pessoa. Então, além de você pensar nos nossos problemas atuais e corriqueiros, como que isso pode ser resolvido a partir da tecnologia e que possa ser feito por qualquer pessoa, não necessariamente por quem detém aquele conhecimento. E para quem detém, cabe a nós conseguir espalhar isso, né? Conseguir fazer com que mais pessoas possam reproduzir. Então, nesse sentido, veio o OIA, né, que é a Oficina de Inovação e Ancestralidade, que ela está mais pautado nesse anseio de estimular a inserção, a permanência e o desenvolvimento de jovens mulheres negras nas tecnologias. Mas aí você me pergunta, por que jovens mulheres negras? O OIA ele vem de 3 mulheres negras dentro da engenharia, a Thaís Silva dentro da engenharia de produção, a Thalita Lopes dentro da engenharia química e eu dentro da engenharia mecânica. Nós nos conhecemos no sentido, primeiro, dessa amizade, de estar ali dentro da escola de engenharia, de estar conversando, mas não se sentir não só representada, mas essa questão da proporcionalidade. Então, é como se nós nos conhecêssemos, sabemos quem somos, mas porque não tem tantas outras como nós. É basicamente isso que fez o OIA surgir. Então, nós acabamos unidas por essa falta de proporcionalidade dentro de mulheres negras dentro das áreas tecnológicas e principalmente dentro da Escola de Engenharia da UF. E aí, você junta essas 3 potências negras, o que acontece, né? Então, para além dessas tecnologias sociais, o OIA estava apoiado em tecnologias ancestrais. Então, você pensa, tecnologia parece uma coisa que a gente olha sempre muito para o futuro, né? Então, quando a gente fala de tecnologia ancestral, o que seria isso? Nossos ancestrais há muito tempo estão utilizando esse olhar contínuo para o céu, para a natureza, para as mudanças climáticas, para definir como seria a agricultura, como seria o comportamento, a produção ao longo de um ano, utilizando ervas como medicamentos. Isso tudo é tecnologia. Tecnologia não tá necessariamente relacionado a um produto, está relacionado a um conjunto de métodos, de práticas. Isso vem sendo feito há muito, muito tempo.
Então, quando a gente se debruça nessas tecnologias ancestrais e olha para esse futuro, esse afrofuturo, as nossas ações elas têm que ser no hoje, né? No presente. Então, é dessa forma que o OEA ele usa essa multidisciplinaridade do STEAM, né, de ciências, tecnologias, engenharia, artes também, matemática, para fazer essas mudanças no nosso hoje. E acabou acontecendo, não foi uma coisa também programada ao longo do percurso desse projeto, mas eu fui a primeira residente de um programa do INPE, o programa SACIE, que era um programa que unia arte e ciência dentro do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Como eu fui parar nesse programa? Antes disso, eu trabalhava dentro de um projeto no Museu do Amanhã, onde a ideia era a gente projetar como seria essa ida a Marte, essa presença da humanidade em Marte daqui a 50 anos. Então, não pensar só em chegar em Marte, mas como nos estabeleceríamos em Marte. E eu passei um ano trabalhando em cima disso, pensando a partir dessa ótica da engenharia, nesse futuro em Marte, nessa outra sociedade, qual seria essa dinâmica. E a partir disso eu fui parar nessa residência do INPE, que unia arte e ciência. E eu não fui só como a estudante de engenharia ou a artista, fui também como educadora. E era impossível não chegar lá, conhecer o instituto, começar um projeto que não fosse pautado nessas experiências já com os meus alunos, que foi uma coisa que marcou muito. Na minha graduação, acho que o que mais marcou realmente foi esse contato com os alunos, essa produção mais pautada no que é a nossa realidade. E nesse sentido é que surgiu o ORISET. Então, o que é o ORISET? Ele é um nanosatélite, é um satélite em escala, no caso também pode ser chamado de CubeSat, porque ele é um satélite no formato de um cubo, de 10 por 10 centímetros, é pequeno, e o objetivo principal dele é ser uma ferramenta de monitoramento meteorológico. Então, ele vai funcionar de uma forma muito parecida com uma mini estação meteorológica, só que ele vem nesse formato de CubeSat e, por questões financeiras, ele não poderia ser, de fato, lançado ainda. Obviamente, existe ainda no nosso imaginário essa projeção de um dia realmente lançar o ORISET, mas, por enquanto, ele tinha que ser uma coisa factível para a nossa realidade. Então, por isso, a gente considera ele um nanosatélite estacionário. Então, ele foi reproduzido da forma com o menor custo possível. Então, ele vai de 300 a 700 reais, o que é um custo realmente muito baixo, quando a gente pensa até em comprar uma estação meteorológica. Esse custo de 300 a 700 reais é um custo muito baixo. E ele pode ser montado por qualquer pessoa, porque ele tem uma dinâmica de montagem muito fácil também. Esse primeiro contato com o Arduino, com sensores, ele vem também de uma forma muito fácil. Porque a ideia era que fosse aplicado para os nossos alunos, sejam eles do ensino fundamental ou do ensino médio. E por que essa ferramenta? Né? Você pensa, você está dentro de um instituto todo voltado para o espaço, você pode produzir diversas coisas, mas por que produzir um nanosatélite que é voltado para a agricultura? Em primeiro lugar, o Brasil ele é um país que tem um agronegócio muito bem estabelecido, muito desenvolvido. Nós temos ferramentas tecnológicas muito bem desenvolvidas há muitos anos, voltadas para o agronegócio. Só que, ao mesmo tempo, é um país que vai chegar agora, no final de 2020, com cerca de 7% da população na linha da extrema pobreza. Então, quando a gente para colocar esses dois cenários um ao lado do outro, isso não faz sentido. Então, o que cabe a nós, enquanto estudantes de engenharia ou profissionais de engenharia, o que cabe a nós, com as ferramentas que nós temos, de um país que tecnologicamente é bastante desenvolvido, sim, o que cabe a nós fazer diante desse cenário discrepante? Pensando nisso, é que surge essa ideia do ferramental do ORISET, só que ele não é focado em grandes plantios. Porque, como eu disse, o agronegócio ele já é bem estabelecido, já tem todas as suas tecnologias voltadas para isso. Todo um estudo de anos, enfim. Então, o ORISET ele vem voltado em pequenas hortas, em pequenas comunidades. Ele é voltado nessa ideia do plantio comunitário.
de pequenas hortas, justamente com esse intuito de fazer esse monitoramento, dar esse auxílio para o cultivo coletivo, só que, ao mesmo tempo, também é possível, a partir dele, ter um controle do microclima da região. E aí, com isso, a gente já não ataca só as questões do plantio, as questões dessa soberania alimentar, que pode ser criada a partir disso, mas a gente começa a atacar outras questões climáticas a nível local. Porque quando a gente tem um país com as dimensões que o Brasil tem, essas ações locais elas têm que ser extremamente estratégicas e alinhadas para a gente fazer dar certo. Porque é um país muito diversificado. Que bom por isso, a gente tem muitas ferramentas diferentes para trabalhar. Mas as ferramentas elas têm que ser tratadas localmente para dar certo. Então, repetindo, o Orixat ele é essa ferramenta que ele vem para auxiliar o cuidado com a terra, essa questão do trabalho em comunidade, essa aplicação nas hortas comunitárias, já auxiliando essa questão dessa verificação do microclima. E eu diria que ele faz parte de um plano muito maior. A gente começa hoje pensando nessa soberania alimentar, em garantir que nós estejamos desenvolvidos no hoje para estarmos presentes nesse amanhã. Só que, para além disso, a gente está pensando em futuros diversos. O futuro que eu penso com os meus alunos, ele é uma possibilidade, mas nós queremos que existam diversas possibilidades, nós queremos principalmente alimentar. Acho que o OIA ele vem muito disso, de instigar e dar ferramentas para que nós jovens, e os que são mais jovens que nós, possamos alimentar esses diversos futuros. E isso pode soar um pouco como uma utopia, mas ele já está acontecendo no agora. A gente está pensando nesse futuro, mas a gente já está arregaçando as mangas no agora. E é a partir disso que é pautado o OIA, o Orixat e essa visão de tecnologias sociais, de coisas que são feitas no agora com as ferramentas que nós temos para criar um amanhã, ou pelo menos a possibilidade dele. Basicamente foi isso, eu gostaria de apresentar aqui um pouco do que foi o OIA, do que é ainda o OIA, de como ele surgiu a partir do clubinho de engenharia, dessa ideia de tornar já desde a base essa possibilidade, esse ferramental que todo o pensamento crítico da engenharia nos dá, tornar isso ali já presente desde a base, desde o ensino, do início do ensino fundamental. E espero que futuramente esses alunos que começaram ali com a gente no 6º ano do ensino fundamental, que futuramente eles estejam no clube de engenharia, antes disso fazendo parte da SAI e depois do clube de engenharia. Obrigada.